Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos sentar por instante, queridos irmãos e irmãs. A liturgia da igreja neste dia, queridos irmãos e irmãs, em que celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, nos convida também a coroarmos este período do Natal do Senhor, a oitava do Natal, os 8 dias em que a igreja celebra este mistério tão grande da encarnação do nosso Deus no meio de nós homens, coroar todo esse momento desse mistério olhando para a imagem de Maria. Maria, a nova Eva, a mulher que vem nos salvar com o seu sim, dado a Deus e com a sua vida disposta nas mãos do Senhor. Olhar para a segunda leitura de hoje e compreender com o apóstolo que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, é perceber a grandiosidade desse mistério. Um Deus que quer se fazer homem para levar à divindade esta criatura tão limitada, tão errante, tão seduzida pelo maligno, que é o ser humano, desde o princípio, e que na plenitude dos tempos pode beber na fonte do amor e da misericórdia de Deus. E com isso, queridos irmãos e irmãs, o mistério da encarnação do Senhor tem muito a falar aos nossos corações e à nossa vida, principalmente neste dia em que comemoramos também o início de mais um ano civil que nos é concedido para buscarmos cada dia mais sermos melhores. Olhar para Maria é compreender que a nossa vida também ela precisa estar toda disposta nas mãos de Deus. Assim como Maria que temos hoje no Evangelho, nesta atitude de contemplação, adoração aos pés do Senhor, mesmo que ainda figurado no recém-nascido, é mostrar para nós que Deus não importa o tamanho do qual Ele se apresente, Ele sempre será o Todo-Poderoso. Não importa a fragilidade na qual Ele venha, Ele é Deus. E mesmo que em meio às fragilidades, Ele vem ao encontro da nossa vida para nos salvar. E é, queridos irmãos e irmãs, tudo isso que os pastores anunciam e que fora já anunciado aos seus corações pelos anjos. Os anjos do céu que na noite de Natal nos convida a darmos glória ao nosso Deus por um mistério tão grande. E o apóstolo nesta mesma noite nos questionando: a quem ele veio salvar? Foi a anjos? Não. Porém ele disse a todos os anjos: ao meu filho que se encarna, todos devem adorar. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus vem na nossa carne para restituir em nós tudo aquilo que pelo pecado original nós assumimos na nossa vida enquanto mal, enquanto distância do seu infinito amor. Por Eva, no primeiro momento seduzida pela serpente, pela mentira que a serpente conta e pela mentira que coloca em xeque a confiança humana no seu Deus, a confiança da criatura no Criador, vemos em Maria Deus que não vem
ao encontro da criatura para destruí-la, mas para salvá-la. Deus, queridos irmãos e irmãs, que se serve dos mesmos caminhos para fazer o seu bem surgir, emergir, transparecer para todo o mundo e para todo sempre. Se no paraíso uma mulher foi seduzida e levou o homem também a ser seduzido com ela, claro que ambos pela sua liberdade, na plenitude dos tempos, outra mulher, e agora a mulher por excelência, vem nos trazer a plenitude da nossa vida. O sim dado a Deus, que leva consigo também o homem, José, a dar esse sim bonito, grande ao Senhor. E com isso, queridos irmãos e irmãs, nós purificamos uma compreensão teológica que muitos de nós católicos bebem nela e que não é católica, mas protestante, que fica pensando ou imaginando o fim dos tempos como uma grande destruição. Um Deus que virá para castigar, para punir, para lançar no inferno, para acabar com tudo. E na verdade, queridos irmãos e irmãs, para nós católicos, a manifestação de Deus nunca será pela destruição, mas pela salvação que Ele deseja operar naquelas coisas que nós, homens, tanto já destruímos. Foi assim, queridos irmãos e irmãs, com a criatura humana. Deus não veio ao mundo para destruí-la, mas para salvá-la e pelo mesmo caminho. Se por um lado, no primeiro momento, uma mulher disse não ao seu projeto de amor, por outro lado nós vemos outra mulher, e a mulher, dando-se bonita e plena ao Senhor, restituindo todo esse caminho perdido, todo esse caminho de distância e de não a Deus. E vejam, o Senhor se serve dos mesmos meios para salvar o mundo, para salvar as suas criaturas. Queridos irmãos e irmãs, olhar para este dado da encarnação do Senhor é ter esperança de dias melhores e até mesmo quando diante do fim dos tempos, não ficar imaginando ou apavorados por causa da destruição que nos assolará. A destruição ela está reservada somente para aqueles que não têm seu coração em Deus e que serão destruídos não por Deus, mas pela sua própria ignorância e liberdade de ter abraçado o caminho do mal e a mentira. Deus, queridos irmãos e irmãs, sempre virá ao nosso encontro para nos resgatar, para nos salvar, para apostar em nós e dar-nos mais uma chance para que sejamos melhores. E isso, queridos irmãos e irmãs, é o que contemplamos na imagem de Maria, José e o recém-nascido no presépio, e precisamos também contemplar na nossa vida, começando pela nossa própria família, pela nossa própria casa, vendo o mundo de uma forma diferente, à luz e na ótica de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta solenidade, esse bonito momento em que abrimos mais um ano civil na nossa existência e neste nosso caminhar aqui na Terra. É momento para recomeçarmos, é momento para gostarmos de novo, é momento para montarmos muitos sonhos, muitos projetos, investir neles, apostar e acreditar que dará certo. Mas nunca se esquecendo de que os pontos fracos do caminho sempre vão haver, sempre vão existir. Eles não desaparecem mesmo que com a nossa vida confiada nas mãos do Senhor. No domingo passado escutávamos Maria e José que tinha que fugir do mal, fugir para o Egito porque o mal lhes perseguia. E mostra assim para nós que a vida de quem está em Deus não é uma vida fácil também, como a de ninguém é. Porém, é uma vida mais santa,
É uma vida que faz mais sentido, é uma vida que encontra mais respostas, porque toda ela é bendita ao Senhor. E nessa atitude de Maria, queridos irmãos e irmãs, a oração, a contemplação, a adoração, eis o modelo que precisamos conduzir os nossos dias neste novo ano que se inicia. Rezar, orar, se confiar mais ao Senhor. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos fracassos, tudo aquilo que talvez não venha a sair de acordo com o planejado, mas confiando que se o Senhor está na nossa vida, se Ele vai conosco, nós temos condições de, mesmo que falhando, tropeçando, se atropelando, recomeçarmos e tentarmos novamente. Que o Senhor, queridos irmãos e irmãs, nos dê a sua graça e a sua bênção. Graça e bênção estas, de nos acompanhar todos os dias da nossa vida, de derramar a sua vida nas nossas, em todos os dias desse novo ano que se inicia, e que nunca nos esqueçamos, com a vida em Deus, a nossa vida na vida do Senhor, não temos nada a perder, mas ao contrário, muito a ganhar. Que o Senhor, queridos irmãos e irmãs, seja a vossa força, seja a vossa bênção e graça, e que neste novo ano, assim como foi Maria, possamos nós, ser humanos de verdade, porque reconhecendo-se criaturas e reconhecendo também a necessidade do nosso Criador a nos cuidar, a nos proteger, a nos abençoar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.